Olá, boa tarde, tudo bem? Que bom poder falar com você nessa tarde. Inscreva no meu canal, Pastor Marcos Lúcio, e vamos continuar interagindo sobre a palavra de Deus. Então, hoje vamos falar sobre falso profeta. Como podemos diferenciar um falso profeta e um profeta verdadeiro? Palavra tal muitas vezes é incompreendido por alguns, às vezes não aceita por muitos. Mas como podemos diferenciar o falso profeta e o profeta verdadeiro? Então, baseado nesse assunto, vamos ler um versículo a qual Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Diz assim: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para aplicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem observar e seguir tudo o que eles disserem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Olha só, a Bíblia está falando que Jesus ele deu autoridade àquelas pessoas, os fariseus, os mestres, pessoas conhecedoras da lei. Então Jesus deixou que eles aplicassem aquela lei, ensinassem as pessoas. Mas muitas vezes eles estavam ensinando e não estavam praticando. Eles falavam a verdade como deveria ser feito, mas eles mesmos não faziam. Isso leva a pessoa às vezes a distanciar da palavra da verdade, porque quando fala falso profeta, pessoa não é verdadeiro, aí o que pode fazer com nós? Afastar nós da verdade. O que eu posso fazer então? Observar o que eles estão ensinando. Eles estão ensinando certo? Então eu vou fazer o certo. Não importa se eles estão ensinando o certo e fazendo o errado. Não, o que importa é que eles estão ensinando o certo, mas não estão praticando. Mas eu não vou fazer o errado porque eles estão ensinando o certo e não estão praticando. Jesus falou, se observar e ter atenção. Eles estão fazendo certo? Tá. Está ensinando certo? Tá. Mas eles estão fazendo algo que está diferenciando a palavra de Deus. Não importa. O que importa é que eu, que você, que nós vivamos a verdade. E como eu vou saber que eles estão ensinando a verdade? Lendo a Bíblia. Porque está escrito na palavra do Senhor. Porque o próprio Jesus diz assim, examinais as escrituras. Então eu tenho que examinar. Porque às vezes quando alguém fala, fulano é falso profeta, aí aquilo já me distancia. Aqui já causa em mim ira. E eu afasto da palavra de Deus por isso. Mas ele está falando, ó, observai, olha, estão ensinando a verdade? Então, não pratica as mesmas obras deles, as mesmas ações deles, mas viva o que eles estão ensinando. E eles ensinavam a verdade. Eles falavam a verdade para o povo. Mas o tempo foi passando e eles começaram a ser, na maneira de dizer, ficar relaxado, ficar desapercebido. Aí aquilo ficou mais fácil para o diabo pegar e lançar no meio do povo que eles são falsos profetas. Para que você vai seguir ele? E nessa partida o diabo consegue tirar ele, que pensa que está na verdade, e tirar você também do foco. Então jamais nós podemos afastar da palavra, afastar de Jesus, porque nós vemos alguém cometer algo errado. Jamais nós podemos distanciar da verdade, porque nós vemos alguém cometer mentira. Nós temos que observar a verdade, que é a palavra, e seguir a palavra, viver a verdade. Aí vai chegar no último dia, Jesus disse também na palavra, ele disse assim, olha, então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o ímpio e o justo. Então se eu olhar hoje, porque o pastor escandalizou, o obreiro escandalizou e eu não segui, no último dia eu vou estar recebendo a mesma sentença dele. E o próprio Jesus falou no livro de Lucas, capítulo 17, ele fala assim, é impossível que não venha o escândalo, para que o justo se manifeste. Então aí você vai diferenciar entre o falso profeta e o verdadeiro profeta.
Você vai ser um verdadeiro profeta, você andando na verdade, vivendo a verdade. Mas se você ouvir, o pastor ali pecou, por que eu vou para a igreja? O obreiro pecou, por que eu vou para a igreja? Não, não olha isso não. Observe o que eu estou ensinando e viva a verdade. E você vai ser o verdadeiro profeta ou a verdadeira profetisa. Entendeu? Nós vamos continuar falando sobre este assunto porque é um assunto que traz muitas vezes desavença entre o povo de Deus. Porque quando fala que a pessoa é falso profeta, às vezes você não quer nem mais ouvir ele. Você não quer nem mais escutar o que ele tem a falar. Mas não faça assim não. Observe, tenha atenção, ele está te ensinando a verdade, viva a verdade. Não afasta da verdade por causa da pessoa que não está vivendo na verdade, entendeu? Inscreva no meu canal, Pastor Marcos Lúcio, e vamos continuar falando sobre a palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua tarde, Deus abençoe o seu dia, a sua noite, para que nós possamos ser verdadeiro na presença e na palavra do Senhor. Deus abençoe, boa tarde, bom dia para você que está iniciando esse dia.